é a responsabilidade da igreja com os missionários? Você sabe? É sobre isso que vamos tratar hoje no nosso programa Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as aplicações do texto, ou seja, ensinamentos para a nossa vida. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez, mas se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós estamos aí com Entendes tu que lês, que é uma exposição bíblica baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 9 a 14, tá? Com o tema A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Na verdade, eu vou fazer a exposição a partir do versículo 8, do 8 ao 14, tá? Bom, eu só vou ler o 14 para adiantarmos um pouco aqui e durante a exposição eu vou explicar o texto completo. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso programa e no final do programa eu faço uma oração para apresentar as causas. Quem sabe uma enfermidade, uma porta de emprego, causa na justiça, restauração de casamentos. Nós temos aqui um caderno no qual as pessoas colocam aí seus pedidos no comentário e eu coloco aqui no caderno. À medida que eu vou podendo, eu vou colocando, mas o caderno em si ele representa cada pedido que aí está. Mesmo que nem todos os pedidos estejam nesse caderno, com certeza o Senhor conhece a sua necessidade. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar esse programa, Senhor. Eu reconheço, Senhor querido, Senhor amado, a minha necessidade, a minha dependência de Ti. Preciso que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, Senhor, para que eles possam, Pai querido, compreender e juntos possamos colocar em prática, pois essa é a intenção aqui. Aprender a palavra para praticar, para podermos, Senhor, a cada dia, Senhor, te agradar, Senhor, cumprir o Teu propósito, o Teu querer. Tira toda a distração para que possamos aprender a Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, nesse momento, eu quero convidar você a participar do projeto Mais 3 Inscritos do canal. O que isso significa? Preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não esqueça de participar desse projeto, se inscrever no canal, tá bom? Deixar o seu like e também falar o que você achou dessa exposição de hoje, o que você aprendeu, de que lugar você está assistindo. Vamos lá, introdução. A responsabilidade da igreja com os missionários é o tema de hoje do nosso programa Entendes tu que lês? Paulo inicia o capítulo 9. Para você ter uma compreensão do texto, nós precisamos fazer aqui, situar você o que está acontecendo nessa parte do texto. Então, só para você compreender, Paulo inicia o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios fazendo uma defesa de seu apostolado. É sobre isso que está se tratando o capítulo 9. Ele menciona que viu a Jesus e que aquela igreja é a prova da seriedade do seu ministério. Por quê? Porque tinha sido o apóstolo Paulo que fundou aquela igreja. Ainda que alguns não o considerassem como um apóstolo, tá? Ele também menciona o direito de ter uma esposa e uma família, assim como Pedro e os irmãos do Senhor Jesus tinham. E questiona por que somente ele e Barnabé não tinham o direito de ser sustentado pela obra de Deus, como os outros eram. Então Paulo aqui está fazendo uma defesa, alguns questionamentos, mas isso não para poder prevalecer, para tirar benefícios próprios, mas para trazer os coríntios a uma conscientização do dever que eles tinham em relação a suprir a necessidade daqueles que estavam trabalhando integralmente na obra do Senhor. A partir dos versículos 8 a 14, ele continua com sua defesa, ensinando-nos várias lições importantes em relação ao compromisso financeiro que temos com aqueles que realizam a obra de Deus em tempo integral. Existe uma questão muito séria. Parece que algumas pessoas que servem a Deus, eles têm um entendimento, e já que eu estou aqui com ela aqui próximo, né, que é uma carteira.
tá? Minha carteira. Então parece assim, a pessoa que serve a Deus parece que o que tem na sua carteira, ou seja, claro, a carteira está representando suas finanças, nesse caso aqui. Parece que o que tem na sua carteira, suas finanças, elas não estão à disposição de Deus, do reino de Deus. Sendo que tudo que há foi criado pelo Senhor. Então não há nada nosso. Se nós trabalhamos, é porque o Senhor assim nos permite trabalhar. Ele nos deu a obra-prima para que as pessoas pudessem fazer invenções. Elas têm a obra-prima, a criação de Deus. A pessoa tem fôlego de vida. Então, às vezes a pessoa pode dizer assim, não, mas é o meu trabalho, mas a sua vida é do Senhor. Foi Ele quem te criou. Foi Ele quem me criou. Ele me dá o ar, né? O fôlego de vida. Nós temos saúde pela bondade do Senhor. Então, nós precisamos entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos é graças a Deus. Nós dependemos, uma vez que estamos em Cristo, e que a nossa vida não é mais nossa, mas pertence a Ele, para que Ele faça o que Ele quer. E quando eu digo a nossa vida não é mais nossa, nós não estamos mais para fazer a nossa vontade, é nesse sentido, porque nós fomos criados por Deus, mas só passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O capítulo 1 de João fala sobre isso. O evangelista João menciona que só são filhos de Deus através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E nós somos filhos por adoção. Então a minha vida agora está à disposição de Deus para que o Senhor me use segundo o querer dele. Por que Deus não vai poder usar as finanças que estão nas minhas mãos? Então, nós precisamos entender que não há aqui uma parte de divisão. Não é um compartimento, uma vida compartimentada. Não, as minhas finanças são minhas. São minhas finanças que estão à disposição também do próprio Deus. Então eu tenho que entender as minhas responsabilidades com o reino de Deus. Como é que o reino de Deus vai ser propagado? Como é que pessoas vão ser enviadas se não tiver recurso financeiro? Me explica isso. É impossível. Então nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. E era uma coisa que a igreja de Corinto não tinha, muitas vezes. Eles estavam fazendo acepção, para uns sim, para outros não. E era uma coisa muito difícil, porque o apóstolo Paulo foi quem fundou aquela igreja. Então vamos lá. Então nós vamos aqui nos ensinando várias lições importantes em relação ao compromisso financeiro que temos com aqueles que realizam obras de Deus em tempo integral. Então vamos lá, a partir do versículo 8, explicarmos aqui. O que nós fazemos aqui? Lemos o texto, explicamos o texto e tiramos as lições do texto. Digo eu segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Se você pega esse versículo isolado, você começa a pensar, o que está sendo dito aqui? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Perguntas que nós deveríamos fazer. Quem está falando? Para quem está falando? Do que está falando? Então, para você descobrir isso, você precisa ler o capítulo todo, o contexto em volta do texto, né? Os versículos anteriores, os versículos posteriores, que nós chamamos de contexto imediato, para que você possa ter uma compreensão. Caso contrário, você não vai compreender o que esse versículo está tratando. Nem esse, nem nenhum outro, tá? Tudo que Paulo havia falado até agora, ou seja, do 1 até o 7, não era uma invenção humana. Não era da cabeça de Paulo, não era da cabeça dos apóstolos, e sim o que a lei ensinava e deveria ser cumprido. Ele demonstra para eles quem? Os coríntios, a responsabilidade que eles tinham no sustento dos ministros do evangelho. Então, as pessoas estavam trabalhando em favor do evangelho. Lembra que Jesus tirou homens do trabalho deles para trabalhar em prol apenas do reino? Lembra disso? Pedro foi tirado. A partir de hoje você vai ser pescadores de homem. Pedro, naquela época, ele tinha ali um empreendimento de pesca. Jesus arranca Pedro do seu trabalho, arranca João do seu trabalho, arranca Tiago do seu trabalho para trabalhar apenas para o reino, tempo integral. Esses homens precisavam ser sustentados. Nós não podemos ser insensíveis com isso. Talvez você não foi chamado por Deus para tempo integral, mas você reconhece que quem foi chamado precisa de sustento. E aí nós muitas vezes nos negamos a querer aceitar isso. Ah, por que não vai trabalhar?
Ele está trabalhando, ela está trabalhando, está no reino, diretamente. Um trabalho específico para a obra do Senhor, diretamente. Então é um trabalho também. E precisa de sustento. A igreja tem essa responsabilidade. E a igreja é formada por membros. Então os membros da igreja, eles têm essa responsabilidade também. Cada um dentro da sua proporção, do seu recurso, mas todos nós temos responsabilidade. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Deus sabe que nesse momento você não tem como contribuir financeiramente, mas tem como contribuir com oração. Isso ninguém pode ser impedido. Não há desculpa para essa parte. Mas também Deus sabe se eu posso contribuir financeiramente, me nego e só quero contribuir com oração. Vamos lá? Então, a lei ensinava isso. No versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Deus está preocupado apenas com os bois, podemos dizer assim? Podemos até colocar esse texto para uma forma de comparação em outras versões. Vamos pegar aí 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 9, só para você poder ter essa... Porque uma das formas, quando vamos estudar um texto, é você comparar com versões. E hoje não existe desculpa. Nós temos aplicativos no celular que apresentam várias versões. Tem essa Bíblia que eu uso aqui no canal, que você pode baixar ela a partir do meu canal no Telegram. É só pesquisar pela palavra Bíblia e você vai achar lá tanto o aplicativo para o celular, como você também vai achar essa Bíblia que pode ser baixada para o computador e tem todo um passo a passo, tem o vídeo que ensina como fazer isso. Pastor, qual é o seu canal no Telegram? Eu vou anunciar daqui a pouco, mas na descrição tem aí sobre o meu canal no Telegram. É só você, participe do canal no Telegram, é só você clicar que você entra direto no meu canal. Diretamente no meu canal. Então vamos colocar aqui só para você poder ter uma ideia. Versículo 9, aqui está na Almeida corrigida. Ó, tá aqui, ó, ARC. Vamos colocar aqui na NVI, como diz? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Vamos para King James. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Muito parecido. Vamos ver na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Na lei de Moisés está escrito assim, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Vamos ver na NVT. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace a boca para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Aqui fica muito mais claro, ele coma. Deus está pensando apenas, aqui que é importante, ó, apenas nos bois quando disse isso. Apenas nos bois quando disse isso. Então, na NVT, nós temos uma compreensão. Porque Deus se preocupa com os animais? Sim, mas apenas com os animais. Um animal que estava trabalhando, ele teria direito de ir trabalhando e se alimentando, trabalhando e se alimentando. Pois essa era a necessidade daquele animal. Agora a pergunta é, o ser humano tem apenas a necessidade apenas de se alimentar? Não, ele tem a necessidade de vestir, de moradia. Então uma pessoa que trabalha no reino em tempo integral, tudo isso tem que ser suprido. Caso contrário, como é que pode? Eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, o outro tem a casa dele, mas quem está trabalhando que Deus chamou... Lembra de Isaías? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Está sendo enviado, o apóstolo Paulo está sendo enviado, outros estão sendo enviados. E nós não podemos ter um coração tão endurecido, irmãos, de dizer assim, ah não, mas acontece que se ele quer recurso, que ele vá trabalhar, então ele não vai fazer a obra que Deus chamou ele para fazer. Quem é que vai fazer? Alguém precisa fazer. Por exemplo, todos foram chamados, todos têm habilidade para trabalhar como pedreiros? Não. Todos têm habilidade para trabalhar como arquiteto? Não. Todos têm habilidades para trabalhar como um juiz? Não. Todos têm habilidade para trabalhar como um advogado? Não. Todas têm habilidade para trabalhar como uma manicure? Não. Todas têm habilidade para trabalhar como uma cabeleireira? Não.
Alguém tem essas habilidades e que são aperfeiçoadas e vai trabalhar naquela área. Muito bem, mas nem todos têm habilidade, têm aptidão. Porque quando você tem aptidão, você sente, você tem prazer naquilo que você faz. A pessoa precisa receber o valor financeiro porque ela tem as suas necessidades básicas. Mas a pessoa, quando ela trabalha naquilo que realmente ela foi chamada, que ela tem aptidão para aquilo, vamos dizer assim, Deus já criou ela com aptidões naturais e ela reconhece essas aptidões, ainda que ela fizesse o trabalho gratuito para alguém que precisa, ela faz com o maior prazer, porque ela não faz pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência, mas ela faz porque ela sente desejo de fazer. Então alguém também precisa fazer a obra de Deus em tempo integral. Nem todos foram chamados para fazer em tempo integral. Porque se todos fossem chamados para fazer em tempo integral, como é que haveria recursos? Entendeu agora? Então isso é importante. Então Paulo está perguntando, porque na lei de Moisés, ele está afirmando, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Então ele usa a Bíblia. Ele usa o texto bíblico para poder mostrar o que ele está ensinando. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Na NVT, apenas dos bois? Vamos entender. Uma vez que Paulo citou a lei no versículo anterior, versículo 8, ele comprova o que diz mencionando o seguinte. Deuteronômio 25:4 diz assim, não atará a boca ao boi quando trilhar, quando debulhar, quando estiver pisando o trigo. Paulo entende que se os bois tinham o direito de se alimentar enquanto trabalhavam, por que os ministros do evangelho não teriam o mesmo direito? E nós queremos negligenciar isso. O nível de argumentação do apóstolo aponta que os corações de muitos naquela igreja estavam fechados para contribuir financeiramente com o sustento daqueles que proclamam o evangelho. Agora vamos lá. Uma coisa é eu me negar a contribuir tendo consciência do que a Bíblia ensina. E outra coisa é eu não contribuir por ignorância. Isso não quer dizer que eu esteja isento de responsabilidade. Mas Deus vai me tratar de acordo com aquilo que eu tenho consciência. Então uma coisa importante a salientar é, se vamos falar que as pessoas precisam contribuir, nós precisamos ensinar com base bíblica, como o apóstolo Paulo está ensinando, que quem trabalha para o evangelho, trabalha na obra, proclamando o evangelho, tem direito, se ele faz isso em tempo integral, ele tem direito de ser sustentado pela obra do Senhor. Aquela igreja que envia o missionário, ela vai se comprometer com o sustento daquele missionário. Aquela igreja que coloca ali um pastor para ser o pastor presidente, se a igreja tem recurso, ela vai se comprometer em suprir a necessidade daquele pastor presidente, ou pastor dirigente de uma filial, ou pastor dirigente de uma congregação. Por quê? Porque ele está trabalhando em tempo integral. Mas para isso a igreja precisa ser ensinada. Às vezes alguém que está assistindo esse vídeo diz, mas a minha igreja não tem recurso para isso. Muito bem, mas se for ensinando os membros da igreja a responsabilidade e o benefício que traz ter alguém exclusivamente ali, no sentido de estar trabalhando em tempo integral, e aqui não é trabalho escravo, não. Entenda uma coisa, um trabalhador, ele tem hora para entrar e tem hora para sair. Ele tem um momento para dormir, para descansar, ele tem um período dele de folga semanal, então não é trabalho escravo, não é porque alguém recebe pela obra de Deus que ele é um escravo. Tem que estar ali a qualquer momento. Eu sei que tem até quem trabalha para a obra de Deus que isso é uma iniciativa dele, só que ele está trazendo prejuízos para a saúde dele, para a família dele, ele traz vários prejuízos. E aí nessa história, às vezes tem casamentos que acabam porque ele não tem tempo para a família, ele não se preocupa com a saúde, ele tem limite. Nós não somos só espírito nem alma não, tá? Nós temos um corpo físico que precisa de cuidados, precisa de descanso, precisa de dormir. Precisa, caso contrário não é possível. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Deus se preocupa com a provisão de seus servos e, por isso, nós devemos ser instrumentos em suas mãos para colaborar com essa obra.
Uma igreja não tem recurso agora, mas se ela for ensinada, daqui a alguns anos, isso pode ter mudado. Mas se ela nunca foi ensinada, nunca vai acontecer. Por quê? Porque ela vai viver achando que, eu já sou um dizimista, para que dar oferta? Para que contribuir com obra missionária? Para que contribuir com essa obra? Não, eu já sou dizimista, ele já acha que já está fazendo muito. Quando eu penso assim, sabe o que acontece? Na verdade, eu acho que eu cumpri uma obrigação. E isso se torna, sabe o quê? Uma religiosidade. Porque a motivação do meu coração, né? A motivação do meu coração em ofertar, né, em entregar o dízimo, está no cumprir uma obrigação. Não, é uma obrigação, eu tenho um dever, eu vou cumprir. Acabou. Não é assim. Eu preciso ter consciência que eu não posso fazer a obra de Deus dessa forma. Como se fosse um ato religioso. Não posso fazer isso. Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós? Paulo está falando. Está falando apenas de bois ou não está falando de nós também? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra, deve lavrar com esperança. E o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante. Então o apóstolo Paulo está mostrando o seguinte. Se uma pessoa está trabalhando, semeando, ela semeia com a expectativa de colher. Ou a pessoa vai semear sem expectativa de colher. Você trabalha, você seja a profissão que você tenha, seja você o profissional que você é, ou a profissional que você é, você vai fazer o cabelo de alguém sem a expectativa de receber por isso? Você vai fazer a unha de alguém sem a expectativa de receber por isso? Você vai construir a casa de alguém, bolsar uma parede, né, rebocar uma parede, como seja o termo usado aí na região onde você está assistindo esse vídeo, que é usado no caso das paredes, né, o revestimento com cimento, com areia, né, enfim. Não sei, de repente é diferente, né? Rebocar, embolsar. Tem aí o nome que você vai ser usado aí. Sem esperar que vai receber? Você entra para uma empresa para trabalhar, no final do mês você não espera um salário? Ou você trabalha só por trabalhar? Quem trabalha no reino, ele também não está trabalhando para poder... A motivação não é o salário, mas ele sabe que a consequência é ter um recurso para viver. Porque aonde ele vai morar, o que ele vai comer, o que ele vai vestir, aonde os filhos vão estudar, o material, quem vai comprar, como vai ser? Irmãos, será que o nosso coração está tão fechado para entender essas coisas? E aí eu vejo alguns lugares falando com uma forma... Não, irmão, a gente enviou lá uma ajuda de custo lá, R$200, R$300, o missionário tá lá no campo lá. O que um missionário vai fazer com 300, 400, R$500 no campo missionário? Por mês. Com ele, esposa, filhos. Você consegue viver com R$500? Mas ele tá lá porque ele quer. Engano seu, engano meu. Ele está lá porque ele aceitou o chamado, mas ele está obedecendo à voz de Deus. Então, eu fico pensando, quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, você descobre que mesmo Paulo estando envolvido com as coisas de Deus, ele padeceu financeiramente por causa do envolvimento com as coisas de Deus. Mas porque Deus queria que ele padecesse, porque Deus determinou que ele tinha que passar por aquilo, não. É porque ele estava lidando com pessoas insensíveis com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Então, não se assuste se você está fazendo a obra de Deus e padece em algumas situações, porque nós dependemos que pessoas abram o coração. E nem todo mundo quer abrir o coração, não. Nem todo mundo quer ser um cristão liberal, no sentido de ter generosidade para abençoar, dentro dos recursos que pode. Só Deus sabe o recurso que você pode, até onde você pode ir. Então Paulo está mostrando que quem lavra tem esperança e quem debulha tem esperança de ser participante. Vamos lá? Paulo argumenta que essa passagem se aplica aos ministros do evangelho. Pois assim como aqueles que trabalham na agricultura têm esperança de participar dos frutos do seu trabalho, os ministros têm esperança de serem sustentados pelo ministério. A aplicação de Paulo é justa, pois em outros serviços os trabalhadores têm seus salários. Acabei de mostrar isso de uma forma bem abrangente. Porque os que foram chamados exclusivamente para trabalhar
para prestar serviço em tempo integral no reino não devem ter o mesmo direito. Deu para entender? Por isso que Paulo fala. O que ele está falando, mostrando. Bom, se você deseja baixar o PDF gratuitamente aqui dessa exposição bíblica, né, o esboço aí, do jeito que está passando aí, não slide, eu não disponibilizo slide do Entende Tu Que Lês, mas você tem o esboço, o que está escrito você pode baixar. Se você deseja, você pode fazer isso na aba Comunidade. Se você não sabe ir para a aba Comunidade, o link está na descrição, logo um dos primeiros links. Mas o melhor é você se inscrever logo no meu canal no Telegram. Por quê? Porque o link na aba Comunidade, para quem baixa gratuitamente, vai acabar. A partir do 1º dia de janeiro de 2024, acabou. Não tem mais. Então, eu estou colocando para você aqui como você deve fazer. E como você deve fazer? Preste atenção. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então eu já deixo meu Telegram aberto aqui para mostrar várias publicações que estão aí, os links para você clicar e ser levado diretamente para o meu site. Quando você clica, né? Você é levado para o meu site para baixar lá gratuitamente. Então, vou mostrar aqui. Você clicando aqui, esse aqui é o Entende Tu Que Lês passado. Então, você clicando, uma vez que você clica aqui, você é levado aqui para o meu site. Abriu a página aí do meu canal. Aproveito para falar para você que nós estamos aí no desafio, tá bom? De chegar ainda esse ano de 2023 a 40 mil inscritos. Então, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal do Pastor Mário Luna e colabore com isso. Mas aqui, ó, vamos lá. Descendo aqui, se você clicou no link lá na aba Comunidade ou clica aqui pelo Telegram, é a mesma coisa. Você é trazido para o meu site, você vai descer a página, tá? Vai ter aí os vídeos de recomendação, vai ter aí cursos que eu recomendo, enfim, você vai descendo e quando chegar no final tá aqui, ó, arquivos para download desse Entende Tu Que Lês. Quando você clica aqui, automaticamente você vai conseguir baixar. Isso seja com Entende Tu Que Lês, com a EBD Comentada Online Adultos, EBD Comentada Online Jovens. Então não tem como você errar. É muito simples, eu estou ensinando direto sobre isso para que não tenha. Tem pessoas que até se incomodam que eu faço isso no meio do vídeo. Ah, pastor, faz no final. Quem sabe um dia a gente pode pensar nisso. Mas a verdade é, essas pessoas que se incomodam é porque eles já sabem fazer. Mas tem muita gente simples, humilde, que não sabe fazer. Eu me preocupo com essas pessoas, tá? Deus colocou no meu coração se preocupar com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas que menos entendem. Eu tô preocupado com essas pessoas. Quem entende muito, nem depende aqui do canal em si. Ele pode estudar por sua conta, baixar livros, comprar livros, estudar por sua conta. Ele nem vai depender tanto. Mas tem muitas pessoas que dependem, precisam, e eu estou preocupado com todos, mas também com essas pessoas. E é por isso que eu tiro um tempinho do vídeo para ensinar como baixar o material gratuito, em nome de Jesus. Vamos dar prosseguimento aí. Bom, vamos lá. 11, versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhemos as carnais? Ou as materiais? O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação, vamos entender? Paulo aplica as palavras desse texto a si mesmo e a seus companheiros, ao usar o pronome pessoal nós, pois está aqui, ó, se nós quem? Só ele? Paulo está defendendo a si próprio? Claro que não. Ele está defendendo aqueles que trabalham exclusivamente em prol do reino, tá? Além disso, ele escreve uma sentença condicional que reflete um fato verdadeiro. Ou seja, o que ele está falando? Se nós vos semeamos das coisas espirituais, se ele está falando se, é porque na verdade eles estão fazendo isso, tá? Ele e seus companheiros têm de fato semeado a palavra espiritual de Deus entre os coríntios. E agora eles esperam uma resposta espiritual e material dos membros dessa igreja. Eles vão se manter com o quê? Eles vão viver com o quê? Eles estão lá trabalhando. Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa pastorear. Alguém precisa ser enviado para o campo missionário. Precisa de sustento. A comparação entre as coisas que são eternas e as coisas que são temporais é óbvia.
Pois os coríntios são, sem dúvida, beneficiários dos maiores dons. E quais são os maiores dons? As coisas materiais? Não. São as coisas espirituais. Vamos colocar aqui Romanos capítulo 15, versículo 27. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 27, na Almeida Revista Corrigida, diz: isto lhe pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Paulo está falando, ele está tratando aqui de uma coleta, no qual foi enviado para os judeus, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia. Quem morava nessas regiões? Gentios, não eram judeus. Fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. A igreja gentia levantou uma coleta, uma oferta nos nossos dias, para ajudar cristãos pobres que moravam em Jerusalém, ou seja, que eram judeus. Aí o versículo 27, Paulo explica: isto lhe pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar os temporais. O que Paulo está ensinando aqui em concordância com o que nós estamos falando nesse ponto aqui da mensagem? Se Deus usou cristãos judeus para levar o evangelho para aqueles que não conheciam e não eram judeus, se eles podiam ajudar financeiramente, por que não fazer? Já que haviam cristãos judeus que tinham necessidades materiais. Então Paulo está mostrando aqui que isso é normal, isso é correto. Nosso coração precisa ser sensível. Temos que acabar com isso de pensar assim: ah não, só a igreja como organização, tá? A igreja é um organismo e é uma organização. Só a igreja precisa ajudar. Não, às vezes você como membro vai também individualmente fazer a sua parte. Tanto na contribuição para os projetos que são levantados na própria igreja, como individualmente, sem até a igreja saber que você ajudou alguém financeiramente. Qual o problema? Deu uma cesta básica. Fez uma... Ah, pastor, mas como é que eu vou descobrir a necessidade de alguém? Conviva com as pessoas, tenha relacionamentos com elas. Eu não estou falando de você ter necessidade de estar na casa de todas as pessoas. Mas, por exemplo, uma forma fácil de identificar algumas coisas. Tem um irmão que está sempre lá na consagração. Ué, os homens trabalham. Se ele está na consagração... Tem aqui o lugar de captar o som de vocês, né? E às vezes a mão passa e eu não vou cortar, não. Aqui é sem edição, então não tem problema. Quem tá dando aula, às vezes, tem esses contratempos. Então fique em paz, né? Então, ele tá sempre na consagração, a gente vai imaginar o quê? Esse irmão deve estar desempregado. Se ele não tem uma idade assim que a gente possa achar que ele já está aposentado, e a gente tem como abordar a pessoa indiretamente, fazer algum tipo de pergunta. Qual é o problema? E aí você descobre. Então você pode ser bênção na vida de alguém, sim. Então Paulo está mostrando aí, através de Romanos 27, que isso era a comparação entre coisas eternas e temporais, era óbvia. Os coríntios são, sem dúvida, beneficiários dos maiores dons. Se de fato Paulo semeou semente espiritual, pregação, ensino, ele não pode esperar algum bem material em troca? Só que a pergunta é, ele não pode esperar baseado no que a palavra de Deus ensina? Pode. Mas essa é a motivação de fazer a obra? Não. Mas o direito tem. A resposta é sim. Pois é justo que receba um apoio material em retorno. Aqui não se trata de Paulo trabalhar com a motivação de receber coisas materiais em troca. Mas ele está tratando do direito daqueles que estão envolvidos totalmente com a obra de Deus. Nós não estamos falando aqui de usar a obra de Deus para se enriquecer. Ah, pastor, mas a gente conhece gente que faz isso. Tudo bem, a gente conhece, a gente ouve falar, mas isso não pode impedir-nos de contribuir com a obra. Porque essa é uma desculpa que Deus não vai receber. Porque nós não podemos... Não é porque você conhece uma pessoa que trata e não cumpre, que todo mundo trata e não cumpre. Não é porque você conhece uma pessoa que mente, que todo mundo mente. Não é porque você conhece alguém que usa o evangelho para tentar se enriquecer, que todo mundo faz a mesma coisa. Então você não pode penalizar alguém justo
por causa dos injustos. Porque você não gostaria de ser penalizado por causa dos injustos, concorda? Eu também não. Então, a mesma coisa nós precisamos colocar em relevância. Nós precisamos entender que quem trabalha precisa, no reino, precisa de recursos. 12. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Aí Paulo está falando algo interessante. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Paulo reconhece que outros ministros podem ter recebido o apoio dos coríntios. Mas ele optou por não usar esse direito para evitar qualquer obstáculo na pregação do evangelho. Por quê? Porque os coríntios se reservavam a não querer ajudar financeiramente. Ele tinha direito, mas eles não queriam ajudar. Paulo não ia colocar isso como uma questão de debate. O que Paulo faz? Abre mão. Mas isso é uma escolha de Paulo, entenda isso. Ele abre mão por uma escolha pessoal dele. Mas o direito ele tinha. E o interessante é que a igreja ajudava outros, mas não ajudava Paulo. E quem trabalhava com Paulo. A linguagem que Paulo usou para os crentes de Corinto foi forte. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Olha que coisa terrível. Uma igreja que foi pastoreada por Paulo, mas o salário de Paulo é enviado por outras igrejas porque aquela igreja não reconhece o trabalho de Paulo e não quer ajudar ele financeiramente. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Paulo está dizendo que estava pastoreando aquela igreja se recusava a ajudar ele financeiramente. E ele passa a privação por causa disso. Isso era a vontade de Deus para a vida de Paulo? Não, era a dureza do coração dos homens. Então a dureza do nosso coração pode levar sofrimento para outras pessoas. Sabia disso? E aí nós sabemos que Deus tem todo o poder, mas Deus trabalha entre os homens. E o ser humano precisa ter um coração sensível à voz de Deus. Mas quando não temos um coração sensível à voz de Deus, outras pessoas vão padecer. E é o que acontece com Paulo. Paulo está trabalhando para o reino, tem direito do sustento, mas essa igreja se recusa a ajudar Paulo financeiramente. E ele passa privações. E o que o apóstolo faz? Ele poderia dizer, não quer ajudar? Tô indo embora. Era um direito dele. Isso aqui eu tenho que deixar muito claro. Porque senão alguém pode usar um texto como esse e dizer, Paulo abriu mão, você também tem que abrir mão. E ele vai sustentar a esposa, os filhos, vai morar onde, vai comer o quê, vai pagar as contas com o quê? Me explica aí. Paulo abriu mão. Foi uma decisão dele. Não é porque está escrito que é uma doutrina. É um relato. Temos que diferenciar o que é um relato de uma ordem. Deus não ordenou que Paulo abrisse mão e que todos abrissem mão. Mas por causa do avanço do evangelho, para cumprir o chamado, Paulo decide, vou sofrer privação material, mas não vou deixar de cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Alguém pode tomar essa decisão, não há nenhum problema. Mas daí alguém usar isso como desculpa para não ajudar e não contribuir, Deus está vendo seu coração que ama mais os recursos financeiros do que o próprio Deus. Porque a obra de Deus tem a ver com o próprio Deus. Estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesada a ninguém. Ou seja, Paulo não foi lá reclamar, e aí? Tá faltando isso e aquilo na minha casa. Vocês não vão ajudar não? Eu tô trabalhando aí junto de vocês. Paulo não faz isso. Era eles que tinham que ter o reconhecimento, reconhecer a necessidade do apóstolo. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Porque é muito ruim, irmãos. Alguém está trabalhando no reino e ficar sentindo ali como se estivesse sendo pesado e implorando ajuda para os outros. É muito difícil isso para quem tem seriedade no trabalho da obra. Tem gente que nem liga. Tá extorquindo, vamos usar assim, pessoas, mas tem gente que tem seriedade. E aí a pessoa precisa ter esse conhecimento, esse entendimento.
Esse entendimento tem que ter esse entendimento. Então Paulo diz, eu vou me guardar de ser pesado. Eu não vou ficar reclamando por causa disso. Está em 2 Coríntios capítulo 11, 8 e 9, esse texto que eu li. Paulo chegou a passar privações enquanto pastoreou a igreja de Corinto. Que vergonha. Mas mesmo nessa circunstância adversa, ele não exigiu seus direitos. Tem pastores passando necessidade, pastoreando igrejas, no qual a igreja se recusa a reconhecer isso que ele está fazendo. Tem missionários passando necessidade porque a igreja se recusa a cooperar com aquela obra no qual ele foi enviado pela igreja. Não é um missionário que por conta própria saiu por aí. Ele foi enviado. E entenda, Paulo tinha maturidade para compreender isso, mas tem obreiros que não tem, não. Tem família de obreiros que não tem, não. Foi enviado para lá e agora? A igreja de Corinto não foi inocentada pela sua omissão. Nunca. Paulo deixou isso bem claro. Tenho me tornado insensato. Por quê? Paulo diz assim, deixa eu tentar colocar essas palavras de Paulo de uma forma que, dentro do nosso contexto, Paulo está falando assim, eu não tinha necessidade de estar tratando disso aqui. Então, eu tratando disso da forma que eu estou tratando, é como se eu fosse um insensato. Mas é necessário para vocês entenderem o que vocês estão fazendo de errado. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste. Olha, Paulo dizendo, a vossa atitude de negligenciar o sustento daqueles que trabalham em favor do reino em tempo integral, está me fazendo eu falar o que eu estou tendo que falar aqui. Eu deveria ter sido louvado por vós. Não é que Paulo está buscando glória, mas Paulo está chamando uma correção. Paulo está dizendo sobre o que ele teria direito e o que eles estão fazendo. A omissão deles. Porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Havia pessoas no tempo de Paulo que se denominavam também apóstolos, que trabalhavam no meio deles, porque a palavra apóstolo naquele tempo não estava relacionada apenas com os 12, mas sim com qualquer pessoa que fosse enviado para fazer a obra, levar as boas novas de salvação. Era nesse sentido, não era no sentido dos 12, mas era no sentido de enviado. Era um missionário, só que usava a palavra apóstolo nesse caso. É por isso que fica até um pouco estranho nos dias atuais alguém ser ordenado a apóstolo, e eu não vou entrar nesse quesito aqui, nem vou debater sobre isso em comentários. Se você colocar isso no comentário, eu não vou entrar nisso não. Vai ficar lá, eu vou agradecer sua participação, mas eu não vou entrar. Mas fica engraçado, por quê? Porque um apóstolo era alguém enviado, era um missionário no campo, fazendo a obra. Ele não estava presidindo igreja. Entenda isso. Isso é importante falar aqui, tá? Mas eu não vou entrar nesse quesito, não. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. Paulo não está falando mal dos apóstolos. Paulo apenas está dizendo, em que eu sou inferior a ele? Ainda que nada sou. Paulo está dizendo, eu não sou nada, mas também não sou inferior a eles. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo está dizendo, se tem alguém aí que vocês estão ajudando financeiramente, por que não ajudar a mim e a quem trabalha comigo? Já que o sinal do meu trabalho está visto aí entre vocês. O fruto do meu trabalho está sendo visto entre vocês. Porque em que tendes-vos sido inferiores às demais igrejas? Falando para os coríntios. Vocês sabem no que vocês são inferiores às demais igrejas? Paulo está dizendo, como se ele falasse assim, vocês sabem no que vocês são inferiores às demais igrejas? Se não nesse fato de não vos ter sido pesado. Perdoe-me esta injustiça. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11 a 13, Paulo fala sobre isso. Em outras palavras, sabe o que Paulo está falando? Sabe no que vocês são inferiores às outras igrejas? E não contribuir com a obra que eu estou realizando aqui. Mas eu não deixei de fazer a obra porque vocês não querem cumprir a parte de vocês. Isso aqui é uma lição para mim e para você. Às vezes, as pessoas não querem cumprir, as pessoas não entendem qual é a parte deles. Mas não é por isso que nós vamos parar a obra. É claro que o missionário no campo, um pastor dirigindo uma igreja, um pastor dirigente também, presidente, dirigente, ele tem necessidade. E se ele for abandonado, ele vai precisar ir trabalhar. Então aquela obra vai ter que parar.
Como acontecia no Antigo Testamento, quando os judeus deixaram de contribuir com dízimos e ofertas e os sacerdotes tiveram que trabalhar, os levitas tiveram que trabalhar, e Deus chama a responsabilidade. Então, nós precisamos ter consciência disso. Muita consciência disso. Nem sempre as pessoas vão entender o trabalho que nós estamos realizando. Aqui no canal, como esse é um programa que ele é atemporal. Por que ele é atemporal? Porque na EBD Comentado Online, parece que as pessoas só querem assistir a lição na data da lição. Passou da data da lição, ou antes da data, mas até a data, depois não tem mais valor. Isso é um erro gravíssimo que nós cometemos. Porque o ensino tá ali, eu posso procurar e buscar ele a qualquer momento. Só que como esse programa aqui é uma exposição bíblica, ele serve para todos os tempos. Ele não tá limitado na cabeça das pessoas à data. A data. E aqui no canal acontece de vez em quando. São muito poucas pessoas. Vamos dizer assim, de 10 pode ser que aconteça uma. De 100 pode ser que aconteça 3, 4. Coisas assim, bem pouco. Mas às vezes tem gente que chega aqui no canal e faz um comentário como se eu estivesse oferecendo algo aqui pago, que ele tá cheio ou ela tá cheia de direito e se acha no direito de exigir como tem que ser feito. Parece até brincadeira. Um material gratuito, em vídeo, em PDF, que leva um tempo enorme para poder ser feito. E agora eu vou usar o que Paulo disse, né? Tenho me tornado insensato em falar assim, mas é necessário. Muitos não têm nada com isso, é claro que não fazem isso, mas é só para vocês entenderem como é que a coisa é. E eu creio que eu vou repetir isso aqui na aula, que tem esse mesmo título. Tem o mesmo título desse Entende Tu que Lês. A responsabilidade com a igreja, da igreja com os missionários. E aí alguém quer exigir. O tom de escrita dele ou dela é uma exigência. Eu olho assim e falo, meu Deus. Ele ou ela não tem nem noção do que está escrevendo. Sabe? Como se eu estivesse aqui como alguém que tem que prestar o trabalho do jeito que ela quer, porque ela tem direitos. Sendo que é tudo gratuito. Imagina a indignação de Paulo, né? 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Paulo agora vai para o Antigo Testamento de uma forma mais pontual. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, vocês não sabem disso, não? Coríntios, vocês foram ensinados. Vamos ver? Paulo faz uso de mais uma analogia. Dessa vez com os sacerdotes do Antigo Testamento. A lei estabelecia que os sacerdotes levitas deveriam trabalhar exclusivamente na obra de Deus. É interessante Paulo apelar para o sistema levítico diante de uma igreja gentia. Eles não eram judeus, na sua maior parte. Porém, com certeza os coríntios tinham conhecimento desse ensinamento. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Agora é uma ordem. Deus ordenou. Não é um pedido, é uma ordem. Que vivam. Eu chamei, Jesus tira eles do trabalho, Pedro, Tiago, João e outros, vocês vão receber através da obra. Senão, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão comer? Como é que eles vão se alimentar? E eu me sinto muito à vontade no momento que eu estou gravando esse vídeo, e esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de outubro de 2023 e vai ao ar no dia 24 de outubro de 2023. Eu me sinto muito à vontade de gravar esse vídeo por um único motivo. No momento, eu não estou na frente de uma igreja, pastoreando igreja, como pastor auxiliar. Eu sou pastor auxiliar, mas eu não sou dirigente de congregação ou de filial, nem sou pastor presidente. Porque se eu fosse, você poderia talvez alguém desavisado dizer assim, tá defendendo causa própria. Quer que os irmãos contribuam para poder entrar mais dinheiro para a igreja, para ele se beneficiar. Comigo não vai funcionar isso nesse momento, porque eu não estou dirigindo igreja, não sou pastor presidente de igreja, não sou pastor dirigente de filial e nem de congregação na data que eu estou gravando esse vídeo. A partir do dia 24 de outubro de 2023. Até então, não. Eu me sinto muito à vontade. Mas mesmo que fosse pastor, dirigente de filial, de congregação ou pastor presidente, eu falaria baseado, sabe no quê? Na Bíblia e não em mim. E ponto final.
Depois de toda a argumentação até este ponto, Paulo afirma que o Senhor Jesus ordenou que aquele que prega o evangelho sejam sustentados pelo próprio evangelho, pela própria obra. No entanto, como alguém vai viver do evangelho se não assumirmos nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo? Como é que os missionários vão fazer missão transcultural? Como é que o pastor vai dirigir uma igreja se ele está por conta daquela igreja, se não tem o recurso financeiro? Eu não estou dizendo que um pastor não possa trabalhar e dirigir uma igreja, só que vai haver uma perda enorme nisso. Mas às vezes a igreja realmente não tem recurso. Só que a igreja de Corinto tinha recurso. Tanto é que ela ajudava outras pessoas, mas não queria ajudar Paulo e seus colaboradores. Que coisa terrível. O texto diz que Deus ordenou, e nesse caso os membros da igreja de Corinto, da igreja de Corinto, assim como qualquer membro das igrejas locais na atualidade, tem a responsabilidade de contribuir financeiramente para o sustento dos ministros do evangelho. Isso não é algo que algum pastor missionário inventou, é algo bíblico. Agora, se na sua igreja não tem um projeto em relação a missionários, se o pastor da igreja também não recebe recursos da igreja, aí você vai dizer realmente, então eu estou isento. Mas você pode ajudar pessoas que têm necessidade no meio da igreja também, tá? Não acho que você está isento, não, porque nós devemos ajudar também os que precisam. É claro que aí já não tem a ver com o trabalho que está sendo prestado. Tem gente que se sente tocado. Aqui no canal mesmo aconteceu. Eu vou usar o exemplo meu, porque eu tô falando de algo que aconteceu aqui no canal. Chegaram pra mim nos comentários e falaram pra mim assim, Pastor Mário Luna, coloca um QR Code aí na tela pra quem sentir vontade de doar alguma coisa em favor do trabalho que o senhor está fazendo, fazer. Quando eu faço isso? Lá no final do vídeo, da programação, eu faço. Eu sempre coloco lá no final da programação, mas me pediram pra colocar um QR Code na tela para que eles pudessem ajudar. E eu disse, olha, não é que eu não tenha necessidade eu tenho. Aí eu falo da cadeira, eu falo do computador que tem mais de 10 anos, mais de 10 horas por dia sendo usado, que ele já não está mais com o desempenho que ele tinha quando ele foi comprado naquela época, que nem canal, nesse tempo, eu estava gravando vídeo para canal. Tá entendendo? Então necessidades tem, mas aí Deus toca no coração de algumas pessoas. E aí a gente acaba fazendo. É assim que funciona. Bom, você conhece a Manhãs Artes Digitais? Artes a partir de R$19,90 para você, tá? Você pode ir no Instagram dela, tá aí, ó, Manhãs Artes Digitais. A partir do momento que você vai no Instagram dela, tá? Você vê lá a arte e você... Ou então entre em contato pelo WhatsApp, mas lá no Instagram, Manhãs Artes Digitais, você também tem a oportunidade de quê? De ver a arte que te agrada e de repente pedir um modelo parecido. Artes... de imagens ou vídeos também, tá bom? Manhãs Artes Digitais. WhatsApp DDD 21 97176 4015. Conclusão. Na exposição bíblica de hoje aprendemos sobre a responsabilidade de contribuir financeiramente para aqueles que responderam ao chamado de Deus para o ministério em tempo integral, como pastores e missionários. Por exemplo, de repente a igreja local vê a necessidade de contribuir na vida de uma outra pessoa também que trabalha em tempo integral na obra. Não há nenhum problema. Não quer dizer que é só para pastor ou só para missionário. Mas nós estamos enfatizando isso por causa do tema do Entendes Tu que Lês. Eles abrem mão de seus direitos pessoais em prol da obra de Deus. E é nossa responsabilidade apoiá-los generosamente. Ao fazê-lo, participamos ativamente da missão divina de levar o evangelho a todos. Quando você contribui, tem parte do seu trabalho dentro daquilo já, e você não está fazendo aquele trabalho, mas tem parte do seu trabalho dentro daquilo, da forma financeira. Você é um mantenedor de alguém que está realizando, seja um pastor, seja um missionário, seja alguém que está trabalhando na obra. Existem denominações, por exemplo, que assalaria, por exemplo, um obreiro que é ensinador. Eles chamam de presbíteros docentes. Tem o presbítero regente, na denominação, não é Assembleia de Deus. Regente é o que dirige, e aí é chamado também de pastor. E o presbítero docente, aquele que só ensina. Então, porque ele está separado apenas para o ensino, ele tem o valor dele, ele tem o sustento dele. Então, por isso que eu estou dizendo que não é só o pastor ou o missionário. Agora, depende da denominação, depende da visão que o pastor daquela igreja tem. Vai depender de um monte do ensino que aqueles membros receberam.
Que possamos reconhecer a importância desse apoio financeiro e cumprir essa responsabilidade com alegria, sabendo que estamos investindo na expansão do reino de Deus. Pensa no missionário lá no campo. Como é que ele vai para o campo sem recurso, irmão? Em nome de Jesus. Como é possível isso, a nossa negligência? Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se inscreva no canal, tá bom? Não deixe de fazer isso. Chegamos ao final aqui da programação. Nesse momento eu quero orar com você. Eu quero apresentar o caderno de oração. Vou colocar aqui na tela o QR Code. Tá aí o QR Code. O QR Code é esse. Se você quer contribuir, tem aí o número, a minha chave do Pix. Tem o QR Code 1 que você abre o aplicativo do seu banco, lê e coloca o valor que você quer de Pix. Ou 2, que você abre a câmera do seu celular, lê e vai para o site do PagSeguro e lá você pode fazer Pix, boleto ou cartão. É você que sabe. É você que tocado pelo Senhor, se quiser fazer, se puder fazer, ninguém é obrigado a nada. Não é essa a intenção. Ah, pastor, se as pessoas não fizerem, o programa vai parar. Se Deus me der saúde, força, graça, o programa não vai parar por causa disso não, irmão. O programa já era feito antes de colocar. Esse QR Code na tela é uma coisa nova, é recente. O canal vai para 3 anos e 6... Tem 3 anos e 6 meses. Não tem 6 meses que o QR Code está sendo colocado na tela. Irmãos, isso não é o problema. A gente vai em frente. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso. Vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer você que ficou até esse momento, tá bom? E lembrando você que na data que esse vídeo vai tá indo ao ar, né? Ainda não foi lançado, mas o lançamento está previsto para o dia 4 de novembro, tá? Lançamento aí previsto para o dia 4 de novembro. Deixa eu ver se a tela tá aqui. Do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, tá? E você vai poder adquirir se não tiver sido lançado ainda. Se não tiver sido lançado, se não tiver no dia 4 e você ainda não está dentro do grupo do WhatsApp para o lançamento, se não está até o dia 4, se você está vendo esse vídeo antes do dia 4 de novembro de 2023, tá bom? E você ainda não está dentro do grupo do WhatsApp para poder estar ali para o lançamento, porque eu vou dar um desconto especial para quem estiver lá, peça aí no comentário que eu mando para você o link para você participar e esperar. Agora, se já tiver passado do dia 4 de novembro de 2023, o curso já foi lançado e aí com certeza você já vai estar vendo aí falar sobre o curso de uma maneira ou de outra no canal do Telegram. Enfim, você vai estar sendo avisado sobre isso, tá bom? Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar em Tuas mãos as nossas vidas. Eu quero te agradecer por mais um programa. Eu quero te agradecer pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu amor. Eu quero colocar em Tuas mãos nesse momento cada professor, professora de escola bíblica dominical que acompanha aqui o canal. Não deixe eles desistirem não, Senhor. Os desafios são muitos. Às vezes o problema não é nem recurso financeiro, mas às vezes é a falta de darem valor, Senhor, ao trabalho que eles estão realizando, mas nós não podemos parar, de maneira nenhuma. Que eles possam entender que eles estão sendo beneficiados através de estudar para poder praticar. Estão sendo ensinados, Senhor, pela Tua palavra. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está representada aqui nesse caderno. Causas como enfermidades do corpo, problemas do coração, pulmões, rins, fígado, pressão alta, diabetes, várias outras doenças, Senhor, problema de coluna, mioma. Quantas mulheres sofrendo com mioma, Senhor. Dores terríveis. Eu quero pedir ao Senhor a cura, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha dar vitória, meu Deus. Pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado. Pessoas com problema de estima baixa, se acham sempre inferiores a tudo e a todos. Estão prontos, Senhor querido, Senhor amado, a sempre se defender. Ah, meu Deus, se isolam. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Eu apresento nessa hora esposas de pastores, de presbíteros, de pessoas que estão numa posição no qual, Senhor, enfrentam grandes batalhas. Essas mulheres, às vezes, estão sofrendo, Senhor. Quantas esposas de pastores aí com problemas de saúde, doenças psicossomáticas, Senhor. Tu sabe, Deus, é verdade.
Tem gente que não entende, mas é a pressão emocional que essas mulheres passam. Que o Senhor dê graça a elas, Senhor. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo. Que o Senhor traga cura. Mulheres, esposas de pastores com depressão. E alguém disse é bobagem, é besteira, é falta do que fazer. Ah, Deus, a ignorância nos faz falar coisas terríveis, Senhor. Porque quem fala isso é alguém que tem total ignorância sobre esse assunto. Um cristão, Senhor, pode ser acometido de depressão. Senhor, nós vemos aí relatos na Bíblia de pessoas que mostraram, Senhor, indícios, Senhor, mostraram sintomas de depressão, como Jó, como Elias, Senhor, como outras, e eram pessoas que tinham uma vida contigo. Então nos faz entender, Senhor, que a nossa ignorância, que as pessoas lembrem que o ser humano não é feito só de espírito, não, ele é feito de alma e de corpo também. Ajuda-nos a compreender. Pessoas que falam isso é porque nunca passaram ou nunca tiveram, Pai querido, a passar pela situação de alguém da família passando por isso, alguém muito próximo, e que nunca passem, Senhor. Pois a depressão é algo, Senhor, destruidor. Que o Senhor tenha misericórdia, que haja cura, que haja tratamento para essas pessoas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Causas na justiça, portas de emprego. Eu oro, eu clamo na tua direção. Restauração de casamentos, Senhor. Meu Deus, tanto problema. Tantas pessoas que não sabem o que fazer mais, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, traz uma solução. Abre essa porta, Senhor. Traz essa cura, Deus. Essa restauração. Dá graça a essas pessoas que no momento ainda não vai chegar essa vitória, mas que elas possam ter força para continuar na caminhada, Senhor. Eu entrego todas as causas nas tuas mãos. Eu entrego esse canal, eu entrego os inscritos, eu entrego o crescimento desse canal, eu entrego, Senhor, os membros que têm contribuído com o meu ministério de ensino, eu entrego as pessoas que têm contribuído, feito doação, Senhor. Eu não vou falar nomes, eu não vou falar valores. Nós não temos ainda recebido algo que é possível trocar essa cadeira, trocar esse computador, porque exige valores, Senhor, que não são valores pequenos. Mas em nome de Jesus, que o Senhor retribua a cada pessoa. Que o Senhor abençoe grandemente. Que o Senhor abra portas. Que o Senhor toque em corações de pessoas que até podem fazer. E se elas quiserem, que façam. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. E te peço a tua bênção em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quero agradecer você que ficou até esse momento aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Vídeos no próxima tela, tá bom? De recomendação. E que o Senhor abra o nosso coração para contribuir na obra dele. Contribuir com aqueles que estão fazendo missões. Contribuir com aqueles que estão dirigindo a obra do Senhor. Pastoreando. Que o nosso coração comece a se abrir. Contribuindo com alguém. Às vezes você sabe de alguém que está aí, ó, na obra. Precisa de ajuda. E você quer abençoar essa pessoa, faça! Se você sabe que o trabalho dele ou dela é sério, faça! Deixa Deus usar a sua vida. Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica aí. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam e esperam, como eu, a volta do Senhor Jesus, e todos digam amém!